Quem achou, diga amém. Amém. Eu queria que vocês lessem comigo do verso 27 até o 29, tá bom? Para a gente dar continuidade à série de exposição. No culto passado nós fizemos a exposição do verso 24, 25, 26 e agora nós vamos fazer aqui a exposição bíblica do verso 27, 28 e 29, se Papai do Céu assim nos permitir nessa manhã. Hein? Vamos lá. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Oremos ao Senhor. Pai amado, obrigado pela graça de estar aqui hoje pela manhã pregando a Tua palavra. E que o Senhor, que é bom, que é justo, que é santo, que conhece o nosso íntimo, possa nessa manhã, Senhor, tratar com cada um de nós segundo a graça que nos foi dada, Senhor, segundo a Tua misericórdia. Que eu só possa abençoar essa manhã com a presença do Teu Espírito. Fala aos nossos corações, nos ajuda, nos fortalece, Senhor, porque estamos aqui por Ti, Senhor, e para Ti. Não estamos aqui por homens ou pessoas, mas por Jesus Cristo e pela presença dEle em nossas vidas. Abençoa essa manhã, Senhor, com a Tua rica misericórdia. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, poder sentar, amém, gente? No culto passado, nós falamos um pouco sobre a alegria no sofrimento e o não sofrer de forma inútil, tá? Como assim, pastor? Sofrendo de forma inútil? É necessário o sofrimento na vida do crente? Sim, é necessário. É muito importante, mas é um sofrimento com frutos, amém? Não existe essa questão de sofrer e não ver frutos, amém? Um sofrimento é como se fosse esse jogo, por exemplo, eu sofro, mas eu quero ver frutos, amém? É a mesma coisa. Eu sei que vocês não são assim. Se for assim, tá deixar de ser besta. Um exemplo, você sofre pelas pessoas, mas você quer ver mudança na vida delas. Vocês concordam comigo? Vocês sofrem pelas pessoas, mas vocês querem ver mudança nelas. Vocês concordam comigo? Se você sofre pela pessoa e não vê mudança, você é muito trouxa. É assim ou não é? Você está sofrendo de forma inútil. Paulo, no verso 24, estou trazendo aqui, recapitulando, porque algumas pessoas não puderam vir no ano passado. Paulo diz assim no verso 24: agora me alegro dos meus sofrimentos. Paulo está dizendo que está alegre com o sofrimento que está sobre sua vida, mas havia uma alegria por esse sofrimento. Ele diz alegria pela igreja. Quando ele via a igreja amadurecendo, que é o texto que nós vamos tratar aqui, ele está sendo válido do sofrimento, está sendo importante sofrer. Mas imagina só, ele não vê o amadurecimento e sofrendo. Estou trouxa, estou sofrendo de forma injusta. É assim ou não é? Esse jogo aí está errado. E nós trazendo para a nossa vida, é dessa forma também. Você não sofre por pessoas que não querem mudar. Amém? Não quer mudança, não dê o seu sofrimento para essas pessoas, porque não é válido. Amém? Nós queremos ver frutos. Da mesma forma como Deus exige frutos, nós devemos também exigir do outro também fruto, mudança e transformação. Amém, gente? É porque eu sei que a gente fica muito no campo da chatice, né? Nós que somos crentes ainda é muito chato nesse sentido, porque a gente entra no campo de ser justo. E ser justo para esse povo lá fora é um negócio muito terrível. Eles se incomodam com justiça. Quando você, não, eu sou justo nisso e nisso, as pessoas te chamam de chato. Que eles querem que você seja aberto, seja livre, seja... Não. O cristão tem um padrão, e nós devemos respeitar esse padrão, que é ser justo. E melhor ainda você ser justo com você mesmo. Concorda comigo? Você cuidar de você mesmo. Porque às vezes a gente cuida de todo mundo e esquece de cuidar da gente. Amém, gente? E nós temos que ter esse cuidado, esse zelo que Deus nos deu. Chama-se discernimento espiritual. A gente tem que discernir o que equivale para a nossa vida. Isso é válido? Isso não é? Paulo viu validade em sofrer pela igreja de Colosso. Não é válido esse sofrimento. Como teve lugar que Paulo disse que foi pregar e não deu absolutamente nada. Diz, não vale a pena investir aqui nesse terreno, porque esse terreno aqui ele não é fértil.
Já em Colosso ele viu que era uma igreja fértil, que estava tendo produtividade no evangelho. O que ele falava, as pessoas põem em prática e havia frutos naquela igreja. Então Paulo disse, está valendo, vale muito a pena estar preso, sofrer e ser perseguido. Está valendo a pena. Então esse jogo também a gente traz para a nossa vida. Nós estamos perto de pessoas, você concorda comigo? Então temos vínculo com pessoas. E tem pessoas que a gente tem mais vínculo ainda, que chegamos até a sofrer por elas. Aí a grande questão vale a pena a gente sofrer por aquela pessoa? Será que vale a pena? Não deixar de orar. Amém, gente? Lembre de uma coisa. Você ora por uma pessoa é uma coisa. Você sofre por ela é outra coisa. O que é sofrer? Participar. Está muito próximo. Aí você sofre mais ainda. Amém, gente? Texto bíblico, tá? Não, pastor. É o texto bíblico. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho que me resta a aflição de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. É sofrer por coisas válidas, e não por coisas inválidas. Amém, gente? O pastor já começa assim pela manhã. Não, eu só estou recapitulando o que foi o culto, recapitulando. Então, foi mais coisa, né? Mas estou apenas trazendo aqui o resumo daquele que foi pregado. Eu gosto da pregação expositiva porque ela não nos deixa fugir do sentido do texto. Amém, gente? Ela não me leva para outro campo. Ela só leva para aquele que Paulo tem a sua mentalidade no texto. Por isso que muitos pastores não gostam de pregar em texto expositivo. Às vezes é medo, às vezes é alguma coisa, enfim. Porque o texto bíblico é isso aqui. Não tem como fugir dele. Amém? Um exemplo, o texto bíblico está dizendo, agora me alegro no sofrimento. Você tem que falar sobre a alegria no sofrimento. Depois disso, por vocês que preenchem. Então, vocês que é igreja, pessoas, aí você entra nesse contexto e tem que falar sobre isso. É um assunto bem desconfortável. Bem, porque a gente entra no campo da besteira. Porque, como eu digo por mim, tinha coisas atrás, eu acho que quando eu tinha meus 20 anos, 21 anos, eu aceitava tranquilamente, de boa, né, tal, e tinha coisas que eu tinha raiva. Hoje essas coisas que eu tinha raiva são mais maleáveis, vai ficando mais besta, né, ficando velho, ficando besta, né, você não. Ficando mais maleável, mais paciente em coisas que nós não devemos ter essa paciência toda. Amém, gente? Essa paciência toda. Porque é o seguinte, as pessoas gostam muito de pegar a nossa besteira. Já viu? As pessoas usam da sua bondade para usar contra você mesmo. Isso é tão ruim. É ou não é? Parece que eles montam, né? Parece que você é um cavalo, monta em cima de você e não quer sair mais não. Montou e não sai mais não. E o peso está ali nas tuas costas, né? Está machucando e você gostando. E nós devemos deixar isso de lado. Amém, gente? Porque nós somos também seres humanos, sofremos também. E nós devemos se colocar também em primeiro lugar nessas coisas. Amém, gente? Amar o próximo, bíblico, é válido, ame o próximo, mas é um amor que você, às vezes, tem que tirar a sua participação dali. Porque, às vezes, as pessoas só crescem quando você sai de cena. Amém, gente? Se você está em cena, as pessoas nunca amadurecem. Vou dar um exemplo para você. Foi o que eu estava falando aqui pela manhã, sobre os colombianos. Passa lá, empresta dele. Gente, pelo amor de Deus, negócio de agiota, negócio do diabo. De verdade. Se você se meter nessas coisas, você não sai mais não. É sério mesmo, é uma coisa incrível. E você pega dele emprestado, gente, isso não dá certo. Está na hora de nós começarmos a confiar no Senhor, começar a depositar nossa esperança em Jesus. E não em colombiano, não em fulano que empresta dinheiro, porque isso daí para nossas vidas não é bênção, gente. E eu digo a vocês, até falei aqui, é uma coisa urgente, é ou não é? Quando é uma coisa muito urgente, uma coisa que você já buscou soluções em tudo que é sentido e não achou, aí é outra história. É outra história, uma cirurgia, um remédio que não pode. Aí é outra história. Aí você ir para o luxo, ir porque se apertou por causa de luxo, por causa disso, daquilo, a pessoa ainda quer ser abençoada. Como vai ser abençoada dessa forma? Gente, finança é uma coisa muito séria. É uma bênção, chama-se mordomia cristã. Eu estudei isso na sala de aula, me chamou muita atenção, porque tudo que chega em nossas mãos é Deus que dá. E você tem que saber administrar muito bem o que Deus lhe dá em suas mãos. Mas por que, pastor, tem que saber administrar? Porque é de Deus. Até o teu dinheiro glorifica ao Senhor. Tudo que chega em tua mão, você tem que saber organizar. Vive naquilo que dá para viver. Não passa daquele dinheiro que tu não consegue ter a mais. Vive naquilo ali. Aí quando você não consegue, você vai para onde? Quando ele dá a você, ele dá, tome 1.000 por 1.500, você não sabe que não vai pagar. Pronto. Aí você tem que dar o juros daquilo, né? Assim não é? Você tem que dar 150 ou 200 reais todo mês. Até você pagar 1.500 inteiro. Assim não é, assim que a gente trabalha.
Tu não tem 1.500 para dar, tu vai passar uma vida todinha pegando esses R$200 e pagando a vida todinha ele. Aí vai aumentando, todo mês aumenta mais 100 em cima, 100 em cima. Aí era 150, aí virou agora 200. No outro mês vira 300, daqui a pouco vira uma bola de neve e tu não sai. Prepara o tiro, prepara as pernas, prepara tudo, a vida também, prepara tudo. Que quando não vem assim, vem para tirar a vida. É assim ou não é? E tem crente metido nisso. Tem crente metido nessas porcarias. E quer ser abençoado. Como me diga, pelo amor de Jesus? Viver uma vida que não dá para viver, amém, gente? Não queira ser aquilo que você não é. Amém, gente? Se dá para ter um celular bom, tenha. Se não tem, não tenha. Estou dando só um exemplo para que você entenda, amém? Se não tem como ter uma boa TV, não tenha. Tenha uma TV mais fraca. E assim você vai vivendo até Deus começar a te abençoar mais. Deus sabe o que você precisa. Amém, gente? É muito triste a gente ver, e isso é mais triste porque eu não gosto de estar nesse campo. Quando a minha família, uma parte dela entrou nesse negócio de agiotagem, eu até brinquei aqui, disse, bota no grupo, vamos ajudar fulano, foi falando e eu saindo, né, do grupo, porque é o seguinte, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem um efeito colateral em seguida, seja bom, seja ruim. Teve pessoas da minha família, não vou falar que está gravando, teve pessoas da minha família que pegou com a agiota, saiu fugido. E nem pode nem pisar mais na cabeça dele. Se pisar na cabeça, provavelmente morre. Você entendeu como é? Então você vê como isso é muito sério. Cuidado com essas coisas. Porque Deus, Ele nos abençoa, mas na nossa medida. Se você quer algo além, tenha paciência. Amém? Amém não, né? Eu entendo vocês. Entendo vocês. Recapitulando novamente. Voltando, que Deus, Ele é muito bom conosco. Veja só o verso 27. Junto comigo, em seguida nós iremos trabalhar o verso 28, que diz o seguinte, o verso 27, este Deus quis dar. Observe que o termo Deus quis dar, a conhecer a riqueza da glória deste mistério, é que Deus é que quis revelar a essas pessoas Jesus Cristo. Vocês observem que aqui existe agora o fator da eleição incondicional. Um exemplo, toda pessoa que Deus assim elege vai conhecer Cristo. De alguma forma aquela pessoa será alcançada pela graça. E Paulo adverte aqui a igreja dizendo, este Deus que dá a conhecer a riqueza desse mistério entre os gentios. Quem é esse mistério aqui? Quem é o mistério? Cristo em vocês, a esperança. Aquele que estava oculto entre os profetas no Antigo Testamento foi revelado naquele exato momento. Deus poderia muito bem manifestar Cristo no período de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias. Ele não podia fazer isso? Podia, mas ele quis dar aos gentios Cristo naquele exato momento. Observe no verso 26 o que é que ele diz. Durante séculos e o quê? Gerações. Mas agora foi manifestado aos seus santos. Então havia algo que estava oculto antes de todas as coisas e Deus quis dar a conhecer naquele exato momento. Aqui envolve que a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então Deus trabalhou e trabalha e faz tudo no seu devido tempo, no momento certo, na hora certa. Aqueles termos que às vezes a gente vê o mundo usar, dizer que Deus tarda, mas não falha, é um termo errado. O termo certo é Deus nem tarda nem falha, faz tudo no seu exato momento, no momento dele. Deus quis dar a conhecer a riqueza dessa glória que Jesus Cristo. Deus deu a mim e a você a riqueza de revelar esse mistério que é Cristo em nós, a esperança da glória. A mim e a vocês. Isso é bênção, isso é maravilha. Quando você tem esperança em Jesus, tudo muda. Tudo muda. A sua esperança não está, como diz o texto, em cavalos, em dinheiro, mas em Jesus Cristo. Tudo muda. A sua vida, ela vai para frente. Amém, gente? Por isso que é muito importante você, quando for fazer algo, se Deus quiser, ser grato. Experimentar essa bondade é uma bênção. Tudo que acontecer na sua vida, diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus quiser, se Deus permitir, porque você começa a dizer ao seu coração e lembrar a sua alma que Deus está no controle de todas as coisas. Quando a gente esquece disso, a gente vive desesperado, ansioso, precipitado, porque isso que é o fator principal saiu do centro, que é a compreensão que Deus domina todas as coisas, que Deus age de misericórdia conosco, porque nós não merecemos absolutamente nada. Observe que foi Deus quis. Se Deus não quisesse, nada teria acontecido. Foi Ele que quis.
Não foi o homem que trabalhou, forçou ou tentou manifestar Jesus. Jesus veio porque o Pai quis que viesse naquele exato momento. Vou dar um exemplo para você. Imagina só se Deus quisesse que Cristo viesse hoje. Ia ser hoje que ele ia vir. Ia andar sobre nós, viver sobre nós. Ia ser manifestado e ia salvar muitos. Mas ele quis naquele momento, naquela época, há 2000 anos atrás. E Jesus foi manifestado. E Paulo ainda falando sobre a manifestação e a alegria de sofrer pela igreja, Paulo aqui no verso 28, agora nós vamos trabalhar o verso 28, começar a pregar agora, que diz o seguinte: a ele proclamamos e advertimos e ensinamos, né? Tem textos da Bíblia que está dizendo: a este Cristo nós anunciamos. É tanto que o termo Cristo é ungido, tá, gente? Por exemplo, Jesus Cristo, né? A gente acha que o nome Cristo ali é o sobrenome de Jesus, né? Mas não, tá? É Jesus ungido. Amém, gente? Não é como nós aqui, por exemplo, Rondinelli e Frazão, meu sobrenome. Não. O certo é Cristo Jesus. Porque ungido, Jesus. Porque o termo Cristo quer dizer ungido. Amém? Aquele que foi prometido antes que houvesse mundo, que se manifestou em Jesus. Que ele é ungido, é o separado. É tanto que Isaías 66 diz que Deus ungiu, né, com alegria, com óleo de alegria, para que ele manifestasse essa graça sobre as nações. Então, quando fala do Cristo, está dizendo, este ungido nós anunciamos que é Jesus. Porque o termo ungido quer dizer separado, né? Jesus separado para a glória de Deus, para o serviço do Senhor. A ele proclamamos e advertimos e ensinamos. Aqui existe um ponto muito cordial aqui do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos. Quando ele diz a este Cristo nós anunciamos, advertindo. A palavra advertência, ela tem um significado muito profundo, que é o fator da correção pastoral. Paulo está dizendo que ao anunciar Jesus, ele automaticamente corrige a igreja. A igreja precisa ser corrigida. Mas é corrigida segundo a palavra de Deus, e não segundo a perspectiva humana. Amém, gente? Então a igreja deve andar segundo a palavra. Porque o solo escritura ela tem que estar baseado ali na igreja. É como se fosse a estrutura da igreja. É o pilar da igreja. Então ela avança quando a solo escritura está bem enraizada e bem fundamentada. Então quando Paulo diz que a correção pastoral, esse fator de advertir, está ligado no grego a advertência pastoral. E advertir é avisar, é anunciar, é se antecipar. Então o pastor ele se antecipa em certo sentido. Em certas situações ele tem que se antecipar. E como é que ele se antecipa? Pregando, anunciando. E às vezes de forma particular, pessoal. É assim que o pastor ele age. E Paulo sempre foi assim. Advertia por cartas e depois advertia de forma particular aqueles que deveriam ser advertidos. E como isso acontece, pastor? Quando Paulo fala anunciar, é uma forma de proclamar, de falar. Então tudo que é falado por Paulo se baseia na palavra e automaticamente vem correção. Vou dar um exemplo para você. Toda vez que aqui há uma mensagem, uma pregação, você se sente o quê? Corrigido. É assim ou não é? Cobrado. Você vê que é uma coisa passiva, onde todo mundo apanha ao mesmo tempo. Mas vai ter certa lapada que vai ser de forma direta. Amém? Vai ter certa chicotada que é direto. Por quê? É o que a Bíblia nos manda fazer. Advertência. Correção pastoral. E ainda ele continua dizendo da seguinte forma: advertindo a todos e ensinando. O termo aqui ensinar está ligado à instrução doutrinária, é a transmissão do ensino, é ensinar a igreja. E essa é a parte mais dolorosa, a parte onde mais nós se esmerilhamos para ensinar. A gente ensina, a gente quebra. Por quê? O intuito do ensino é ver resultado. Você concorda comigo? Vou dar um exemplo para você. Você vê um professor, ele tenta a todo custo aprender, ter uma didática melhor, uma forma de transmissão melhor para a igreja e até para os seus alunos, por assim dizer. E ele chega naquela sala de aula, quando ele faz uma prova, ele vê que seus alunos estão tirando notas baixas. Como é que ele vai se sentir? Me diga. Um minuto. Ele vai tentar se esmerilhar mais ainda para tentar explicar de forma mais didática ainda. Vai ficar mais fácil ainda para aquele povo. Ele faz outra prova e o povo faz o quê? Reprova de novo.
Ele vai se sentir como? Nada. E isso também entra no escopo da igreja. Porque quando é ensinado algo sobre a palavra, sobre o evangelho, nós queremos ver resultados. Mas não é só o pastor que quer realizar, toda a igreja vê um resultado de amadurecimento, que é o que nós vamos tratar aqui agora, que é o amadurecimento cristão. É o avanço espiritual de uma pessoa. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, e você vê o avanço. Veja o apóstolo Paulo, a este Cristo nós anunciamos. E quando a gente está anunciando Jesus, gente, automaticamente tem cobranças. Amém, gente? Quando você anuncia Jesus, a palavra de Deus ela é pregada, automaticamente vem cobrança em seguida. Por que, pastor, vem cobrança? Porque existe renúncia. Se você não quer renunciar a você mesmo, não tem como ser discípulo de Jesus. Não tem como viver para Deus. Não tem como. E o bom é que o Santo Evangelho ele tem dois propósitos, né? Ou ele converte você, ou ele condena você. Ou ele deixa o coração com a lei do Senhor, e ele também deixa o coração de pedra também. São duas coisas que o Evangelho faz. Aí nós devemos, todos os dias, se possível, analisar nosso coração. Para saber se nosso coração está ficando duro, se nosso coração está ficando com a palavra do Senhor. E isso é importante fazer, todos os dias. Porque nós somos maus. A nossa tendência sempre é ter um coração duro. E é bíblico isso, que na parte de Hebreus diz o seguinte: quando ouvis a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Como assim, quando ouvir a voz do Senhor? Quando você ouvir a palavra de Deus, cuidado, porque você já viu aquele ditado que muitas vezes nossa mãe dizia: para de bater nesse menino que ele já está ficando sem vergonha. Quem já lembra desse ditado? Você está vendo que às vezes bater demais não dá certo? Você tem que agora repreender, botar um castigo, tirar o que gosta, assim não é? É desse jeito também na vida cristã. Deus também faz dessa forma. Às vezes você tem que tirar aquilo que a pessoa mais gosta, para que ela sinta, para que ela reflita sobre a vida. Vou dar um exemplo para você muito claro. Tem momentos que Deus trabalha de forma que a gente não compreende. Eu vou explicar a você. Tem pessoas que Deus coloca em situações para que ela reflita, que ela medite sobre aquilo. Porque é assim que Deus faz. Deus trabalha dessa forma. Veja só, Deus pega Jó e leva Jó aonde? Ao seu extremo. E Jó o conhece. Antes eu ouvia falar e agora eu sei quem tu és. Depois que passou por toda a situação adversa, uma mulher ali, enfim, os filhos morrem, perdem tudo, e no final Deus o abençoa muito mais mesmo. E ele conhece quem é Deus. E às vezes a advertência pastoral é para lhe livrar de alguma coisa. Amém, gente? Um exemplo. O pastor tem olhos que ninguém tem. É de verdade, falo isso de verdade mesmo. É tanto que os meninos, a gente está conversando lá no conselho, né? A gente está resolvendo alguns assuntos sobre igreja, sobre alguma coisa, e eu digo: gente, vocês perceberam isso? Pô, eu percebi não. Porque é uma graça que Deus dá ao pastor, de ver aquilo que o membro não consegue ver. Vai muito além. Por isso que existe o pastor, é uma graça que Deus dá ao pastor, amém, gente? Paulo, quando escrevia as cartas, era a graça que Deus dava a Paulo, de ver as dificuldades, as limitações da igreja, e exortar a igreja. Diz: anda por esse caminho, faz isso aqui, o caminho é esse. E às vezes você não percebe. Teve uma pessoa, uma situação que aconteceu, e essa pessoa estava literalmente desesperada, liga para mim: pastor, vem aqui na minha casa nas carreiras. Vamos pegar agora, tem que ser agora mesmo. Tem. E eu chego lá rapidamente, quando conversa, o que é que o pastor faz? Ele não determina certas coisas, ele apenas joga na mesa as cartas, para você analisar o que é bom para você e o que não é bom para você. Porque às vezes nós estamos tão estressados, tão ansiosos, que a gente não consegue tomar decisões corretas na nossa vida. Você já passou por isso? Ou você toma na raiva, toma no impulso, ou você não faz nada. E também é errado, não fazer nada também é um erro também. Tem que fazer alguma coisa. Eu falei: olha, esse caminho aqui eu acho melhor, mas tem esse caminho que você está querendo trilhar, vamos ver isso aqui. Comecei a fatiar. Tá. E tem esse caminho aqui, que na minha opinião seria o mais provável, mais em paz para você. Chamei a esposa: o que é que você acha? Ela olhou para ela e fez: pare, você está tomando suas decisões segundo as emoções do seu esposo, está errado. Ela: é verdade, pastor. Vamos esperar para onde esse mês? Mês que vem você faz o que você quiser. Meu amigo, nesse mês a virada de chave aconteceu na vida do rapaz.
A empresa ligou, ele mudou de empresa, Deus abençoou. Foi uma bênção, uma maravilha. Por quê? Porque existe a graça de Deus. Quando eu disse eu dei à igreja, pastores, mestres, evangelistas para aperfeiçoar a igreja, é porque Deus deu, gente. O pastor não está aqui de bonito, de sei lá, de qualquer coisa. Está aqui para doutrinar, direcionar a igreja. Então, quando você diz, pastor, eu queria um conselho, há uma graça sobre isso. Amém, gente? Há uma misericórdia sobre isso. Há um poder tão tremendo sobre isso que você não imagina. Porque se Deus deu, é porque Deus deu. A mesma coisa foi para Moisés. Quando ele estava sobrecarregado, chega o seu sogro, Jetro, e diz, meu irmão, separa pessoas aí para te ajudar a aconselhar. Quando for uma coisa muito grave, vai até você. E o que foi que ele fez? Fez e deu certo. Houve graça sobre aqueles no qual Moisés separou. Amém, gente? Houve graça. E Deus abençoa aqueles homens para aconselhar o povo do Senhor. E hoje também não é diferente, porque o apóstolo Paulo diz, advertindo a todos. Paulo não selecionava as pessoas que ele ia advertir. Ele advertia a todos. Tinha uma régua de Paulo, e Paulo não tinha uma régua assim, não. E fulano, não tinha ninguém protegido. Aqueles que eram necessariamente serem repreendidos, foram cobrados de igual modo. Amém, gente? Vou dar exemplo para você muito claro. Tem hora que eu pego o meu cunhado, meu Deus do céu. É sério, sem brincadeira. Eu falo isso porque eu sou muito aberto com ele. No conselho, meu amigo, quando tem uma hora do conselho, que é só os membros do conselho, é cada saipuada segura. Por quê? Tem que haver cobrança, gente. Se não houver cobrança, as coisas desandam. Isso é em todo lugar da nossa vida. Isso é na nossa vida pessoal. Se você não se cobrar a você mesmo, você chega até a morrer. Você não conseguir ir em uma empresa e não tiver limite lá dentro de cobrança, você não faz com que aquela empresa ande. E na igreja não é diferente. Tem que haver cobrança, mas dentro da palavra de Deus. Não é uma cobrança particular do achismo, mas é uma cobrança que está baseada na palavra. Amém, gente? É nesse sentido. Então, quando eu vejo Paulo falando sobre isso, e Paulo automaticamente ele tem uma impulsão de ensinar a igreja. Eu não só advirto, mas também ensino. A mesma coisa você chegar para uma criança. Vou dar um exemplo para você. Hoje, olha, eu vou dizer para vocês, uma coisa está terrível, essa música. Ontem, meu Deus do céu, eu tive que tirar a menina do quarto, fazer alguma coisa assim, botar uma música bem alta lá, ter meu som bem alto dentro de casa. Músicas terríveis. Músicas abomináveis. Eu não sei como permitem aquilo, colocar aquilo no som. Era para ser crime. Mas são algo espúrio, algo perverso, baixo escalão. E eu vi naquelas músicas, meu Deus, que coisa terrível. Que coisa inútil, imunda. E as pessoas escutam isso. E escutam de forma livre, né? De forma tranquila, e aquilo não as condena. E você vê o nível de nossa geração, como ela está. E quando eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus do céu. A cada dia a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. E é verdade. O amor se esfria. Hoje nada mais choca as pessoas escutam aquilo e estão achando tudo normal. E eu vejo crianças ouvindo aquilo, crianças no celularzinho delas ouvindo aquilo. É funk, meu Deus, é abominável, gente. Você chega para uma criança, 8 anos, 9 ou menos, chama um palavrão, porque na escola, isso aí é muito comum. E a criança nem sabe o que é que um palavrão vai e repete, é o que é que o pai faz. Às vezes o pai dá logo uma tapa na boca. Ele tem que instruir antes. Diz, olha, essa palavra é uma palavra feia, não fale sobre isso, assim, tá certo, não repita mais isso. Se repetir, aí sim, agora merece a lapada. Amém, gente? Porque primeiro vem a instrução, depois vem a lapada. Amém? Não, né? Amém. É assim, e a mesma coisa é Paulo dizendo, eu ensino, por isso que eu estou advertindo. Porque uma coisa foi falado antes, não é uma coisa nova. Amém, gente? E ele diz o seguinte, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda sabedoria. Há um ponto aqui muito importante, que é o fator da sabedoria, que é uma das coisas que a gente tem que ter muito na nossa vida. Até para falar com o outro, você tem que ter sabedoria. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Você já viu pessoas assim que gostam de ouvir a verdade? Você fala a verdade, as pessoas não querem ouvir a verdade. O óbvio, as pessoas não querem mais ouvir. Cheguei para um irmão, na casa desse irmão,
é isso aqui. Irmão pastor, tudo em paz, está tranquilo. A diferença de maturidade, que é o que nós vamos falar aqui agora, em breve agora, que é o fator perfeito aqui, que a pessoa acha que... Eu já vou entrar junto para a gente fazer uma coisa só aqui. A fim de apresentarmos cada pessoa perfeita em Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui sobre perfeito? Maduro e completo. Não é perfeito no sentido da ordem comum, não. Fulano não é perfeito. Quando você pega uma caixa, você diz, meu Deus, que caixa de som perfeita. É como aquele não tivesse erro, não tivesse absolutamente falha. Não é assim que a gente fala? Mas o termo bíblico sobre perfeição é muito diferente. É sobre maturidade. É uma pessoa completa. Amém, gente? Quando você diz a pessoa, meu irmão, fulano é perfeito, você está querendo dizer que ele é completo e ele é maduro. Amém, gente? Então, quando você está advertindo alguém, você espera maturidade. É o que Paulo está dizendo aqui. Porque os ensinamentos te levam a amadurecer. Concorda comigo? Porque entram nos teus ouvidos e desce no teu coração. E você tem que pôr em prática. Você vai amadurecendo. Porque quando você chegar nesse momento de ser advertido, você se alegra. Você se alegra com isso. Peguei um irmão, e quem estava nesse dia foi mais Marquinhos, lá no boxe. E esse irmão chegou, e Marquinhos vai se levantar, coitado. Fica aqui, você vai ouvir, e vai ser mais testemunha. Meu amigo, eu descasquei. Sabe a banana, para pegar a banana descasca? Não, eu descasquei mesmo. Com mais educação, mais amor. Falei o que tem que ser falado, o irmão baixou o olho. O senhor está certo, mas... Verdade. O fator do reconhecimento mostra a sua maturidade. Amém, gente? Mostra a maturidade. E não é feio, gente. Não é feio reconhecer. Feio é você continuar no erro. Amém, gente? Quando você baixa desse verdade. Certíssimo. Isso é maravilhoso. Isso mostra o nível espiritual em que nós se encontramos. E às vezes a gente está se encontrando num nível tão abaixo. Quando é algo advertido, falado, direcionado, aí não pode se chatear. Porque é uma coisa óbvia. Amém, gente? Não é uma coisa da nossa cabeça. É uma coisa que vem já rastejando, ensinado, sendo ensinado na igreja e aplicado na igreja há anos. Quando a coisa é advertida, não é porque é algo novo. É uma coisa que já vem há tempo. Isso é com nossos filhos. Isso é com nossos familiares. Você fala alguma coisa por uma coisa que já vem acontecendo há anos. E pode pensar, se eles gostam, eles ficam até com raiva de você. Porque as pessoas não querem mudar, gente. As pessoas não querem mudar, elas querem continuar no seu conforto, no seu pecado. E quando tudo dá errado, me ajude, por favor. E as pessoas acham que você é obrigado a ajudar. Você não é obrigado a ajudar. Amém, gente? E o pior de tudo é que se você não ajudar, vão dizer, ainda diz que é crente. Aí te colocam numa situação terrível, né? Ainda diz que é crente. Isso é muito triste. Muito triste de verdade. O ministério pastoral, ele incita as pessoas a serem maduras em Cristo. Quando eu digo que o pastor ficou com a parte mais chata, é isso mesmo, viu, gente? Por quê? Porque o pastor quer que os crentes amadureçam, que os crentes cresçam. Isso é muito importante. O crescimento, amém, gente? Por que o crescimento, pastor? Porque é uma evidência de que o evangelho está sendo pregado, está sendo aplicado, está sendo ensinado. O que é que Jesus disse? Para que uma árvore ele cresça mais, ela deve ser o quê? Podada. Não foi assim que Jesus ensinou? E o que é podar para uma árvore? Machuca a árvore ou não machuca a árvore? Machuca. Às vezes Deus vai nos machucar para que a gente cresça mais. Vou dar um exemplo para você. Quando um osso ele quebra, fratura, ele fala o que o médico? O osso agora está mais forte do que antes. A mesma coisa na nossa vida. Quando a gente quebra, a gente se levanta mais forte do que antes. Amém, gente? E na vida cristã é dessa forma. Quando a gente ensina, como eu digo direto, o ensinamento é uma bênção. É uma maravilha. Mas a prática é outra história. Isso eu digo aos técnicos direto. Digo aos meus alunos, filho, olha, você está vendo que na teoria é lindo, né? Agora você vai ver a prática como é. Tem nada a ver com a teoria. Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, não tem nada a ver aqui, não existe negócio de nada a ver, tudo a ver. Se a teoria está dizendo que aqui entra 5 volts, que aqui entra 5 volts. Se não está entrando 5 volts, porque tem uma falha ali presente. Não é assim, não. Eita, é mesmo. Então,
Vocês entendem como é a nossa vida cristã? É da mesma forma. Quando se há um ensinamento e não há uma prática, tem uma falha ali. E precisa ser o quê? Corrigido. E nós não devemos... E o pior de tudo, eu vou explicar agora a vocês aonde entra o fator do coração duro, endurecido, é que você deixa para resolver as coisas muito em cima da hora. Você não resolve as coisas logo. E isso faz com que você endureça esse coração. Que nós começamos a ficar o quê? Levianos. Levianos demais com o pecado, com a nossa vida. E às vezes, e nós estamos vendo aquele pecado tomar uma proporção tão grande e a gente não vê aquele pecado trazendo danos para a nossa vida. Mas uma hora vai vir dano, gente. Uma hora vai vir o chamado efeito colateral que você vai ficar surpreendido com aquilo. Aquilo vai te machucar um dia. Vai quebrar você um dia. E isso nós precisamos compreender mais rápido possível. E como é que a gente aprende isso, pastor? Quando o pastor ensina. Quando ele te adverte. Você tem que colocar em prática. Amém, gente? Mas uma das coisas que nesses últimos anos eu tenho feito, e meu Deus, eu tenho sido ricamente abençoado com isso, é conversar com pastores muito mais maduros que eu. Muito mais crentes que eu. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Por quê, pastor? Gente, tem homens muito piedosos, de verdade, homens muito piedosos, de verdade mesmo, que nós precisamos aprender com essas pessoas. Porque, gente, se você não conhece as pessoas, escuta uma coisa que eu vou dizer a vocês, leve isso para ver de vocês. Eu postei isso, eu já tinha isso em minha mente, achei a postagem, a frase e postei. Você não conhece as pessoas, certo? Veja com quem elas se acompanham. Acabou-se. Vai dizer quem ela é. É assim ou não é? Amém. Você anda com um maloqueiro, meu irmão, no seu coração tem coisa de maloqueiro no seu coração. E ponto final. Amém, gente? Se você anda com um homem que trai a esposa, você no seu coraçãozinho tem um desejo de trair sua esposa também. Amém, gente? E é assim. As pessoas, teve um irmão que chegou, pastor, o senhor tem tão poucos amigos. Eu falei, sabe por que eu tenho poucos amigos? Porque o estilo de vida que eu quero viver, eles não querem viver também. Então eu não quero pessoas que têm um estilo totalmente de vida diferente da minha perto de mim, não. Que as más companhias corrompam os meus costumes. Uma hora ou outra eu vou ceder, eu sou ser humano também. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais perto dos filhos da luz. Uma hora ou outra, gente, eu vou ceder, não tem esse não. Água mole, tanto bato faz o quê? Você vê, isso você vê numa BR, a BR é dura ou não é dura? Você vê, tá caindo um pingo de água, lá não sei de onde, tá, quando você vê o buraco, tem um buraco desse tamanho na BR, só daquela água. Quanto tempo passou ali? Às vezes 1 ano, 2 anos, mas foi um buraco ou não foi um buraco? A mesma coisa nas nossas amizades, gente, uma hora ela vai quebrar a gente. Uma hora ela vai destruir você. E esse tempo chega. E depois você diz, meu Deus, eu nem percebi. Você percebeu? Gente, Deus nos mostrou. Quantas vezes Deus já nos mostrou para a gente sair daquela pessoa? Não ter mais vínculo com aquelas pessoas? Porque entenda uma coisa. A pessoa mais importante de tudo isso é você aí. É você. Por que, pastor, eu? Que é você que deve satisfação a Jesus. Um ímpio não deve. Quando você se envolve com essas pessoas te colocar numa situação delicada, aí vem à tona o escândalo. E quando vem escândalo, meu irmão... eu vou dar um exemplo para você. Eu digo porque eu conheci o rapaz. Conhecia de verdade ele. Ele deu uma carona, que eu não faço isso, tá, gente? Dá uma carona a uma menina. Ele deu uma carona. E foi algo muito rápido, um taca a bexiga. É um coelho, negócio de 30 segundos. Desceu, mas desceu e foi embora. Aí uma pessoa veio e diz, menino, fulano estava ficando com fulano, deixou até a moto indo na frente de casa. Meu irmão, o cara era pastor. E aí, como é que ficou? E agora, como é que ficou? Daqui que ele tirasse, hein? A fama de que estava atrás da mulher, hein? E aí? Aí teve que ele foi e falou, gente, não, foi a menina teve, gente, pelo amor de Deus, foi uma carona, tava, e realmente, a estrada que aquela menina pegava e ele estava indo também, era muito esquisito. Não sei se você já conhece ali a UEL, sabe a UEL ali em Camboinha?
Você passa o El, ali é bem esquisito, não é à noite? Muito esquisito mesmo. A menina morava no final, ele viu a menina, botou na moto, desceu, entrou com ela, botou na porta de casa. Disse negócio de 1 minuto e meio, da ponta a outra, dá isso, 1 minuto e meio. Deixou a menina e foi embora. Aí um fofoqueiro viu, disse, menino, visse o pastor fulano deixou a menina, tá ficando com ela. Gente, pelo amor de Deus, que boca amaldiçoada. Aí a gente tem que se resguardar dessas coisas. Você entende como é? Isso é muito perigoso. Às vezes eu venho de carro, gente. Às vezes eu venho de João Pessoa, vou resolver alguma coisa com o pai. Aí o pai fica, eu venho para casa. Quando eu venho, eu vejo pessoas que estudou comigo. Até vizinhas minhas lá, ficam lá. Eu pego. Não, gente. Sabe por quê? Imagina só, desce e eita. Os dois saíram juntos, ninguém nunca vai entender que estava na parada de ônibus, estava esquisito. Eu vim, deixei, fiz uma boa ação. Você acha que as pessoas vão ter essa mente bondosa? Não vai, gente. Então por isso que a gente tem que guardar nosso coração, guardar nossos caminhos. Por isso que existe o fator de ensinar e advertir. Para que o pastor faz isso? Para que você se apresente a Cristo como uma pessoa madura, equilibrada. Amém, gente? Isso é maravilhoso. Formar pessoas maduras, isso é o que o Evangelho pede, deve ser assim. Amém, gente? Defeito? Todos temos. Se você disser que é perfeito, eu digo, vem cá, meu filho, entre aqui nesse banheiro. Quando eu fechar, Deus vai lhe transladar. Puxa, quando eu abrir, você já não está mais aqui. Temos defeito, temos nossas limitações, temos nossos pecados e lutamos contra eles. Agora existe a diferença. Você sabe que é um pecado e não luta contra, você está pecando. Amém, gente? O lutar faz parte da caminhada cristã. Amém? Não vou dar exemplo para você. Tem pessoas que têm um problema com mulher de um jeito, pessoa, homem que tem problema com mulher de um jeito. A luta dele vai ser aquela ali. Vai ter que lutar contra mulher, que ele não pode estar perto, porque senão ele quer dar uma cantada, ele quer estar próximo, ele quer incitar, ele quer... Tem problema com aquilo. Ele é casado, mas tem problema. É a luta dele pro resto da vida dele. É errado essa luta? Não, o errado é ele botar em prática. Amém, gente? Nasce no nosso coração, nasce cada coisa, não nasce? Meu Deus do céu, que negócio terrível, né? É o coração, mas nasce cada coisa terrível no nosso coração. Se a gente não refrear, a gente vai lá e faz. É a graça de Deus. Agora você vê crente que não quer lutar contra os pecados dele, não. Tem a boca suja, tem a mente pervertida, e sou crente, mas você não luta contra o seu pecado? Isso não é uma evidência que você é um salvo. A maior evidência de um salvo é quando ele luta contra o pecado, gente. Quando ele luta mesmo, ele guerreia contra ele. É um exemplo que você é salvo, que Deus alcançou você. O Espírito de Deus habita em você. Amém, gente? Vamos ficar de pé.